Ok. E aí, quando eu cumpro apenas uma parte, quando eu pulo uma etapa, quando eu quebro princípios, como eu vou viver as promessas na família? Como eu vou ter um casamento 100% abençoado, uma família abençoada, filhos abençoados? Tem pais que não sabem por que o filho é rebelde. Aí ele fala assim, eu não entendo, eu não era assim, eu não fui assim, não é meu temperamento. Mas às vezes você não foi assim, em parte, mas em parte você foi quando você passa por cima de valores e princípios. Isso acarreta consequências. Tem pessoas que não entendem por que o lar vive em constante crise, porque às vezes obedece a Deus em parte, quebra princípios, quebra ordenanças, que para a família são primordiais. Qual é o papel da mulher no lar? Qual é o papel do homem? Quando existe inversão de valores, existe inversão de papéis, no bom sentido da palavra, escute o que eu estou dizendo aqui, quando um deixa de desenvolver o seu papel de fato, a família sofre. Eu vi um vídeo essa semana que achei muito interessante na internet, do pai banana, não sei se alguém viu aqui, e está próximo ao Dia dos Pais, quando estamos aqui fazendo esse seminário para a família, né? E o menino num consultório médico, e o menino fazendo o que bem queria, mas pintando e bordando na cara do pai, a mãe meio que, né, assim, cúmplice um pouquinho, conivente, mas o pai não tomou oposição, até que a médica cansou, esculhambou com o menino, os pais ficou assim. Ou seja, a falta de atitude dos pais requereu a interferência de um terceiro, só que esse terceiro, sem haver envolvimento emocional, usou termos pesados e inapropriados, que poderiam inclusive tratar aquela criança, induzi-la a um agravamento do seu comportamento, porque ela chamou de bandidinho, de delinquente, sabe? Ela foi de uma certa forma agressiva. Então quando o pai é banana, a mãe é cúmplice da bananice do pai, o pai não toma atitude, a mãe não faz nada, acarreta um problema. O filho lá na escola vai ser problema, na rua vai ser problema, vai ouvir xingamento de vizinho, vai tomar tapa na cara de polícia, vai ser destratado na escola, porque outras pessoas não o suportarão, e aí ele vai assimilando aquilo, vai assumindo aquela personalidade, e a gente fala assim, eu não sei, o que meu filho se tornou isso? Talvez você não contribuiu diretamente, mas você contribuiu indiretamente com a falta de uma atitude, com a falta de uma ação. Princípios que não tem como nós fugirmos de cumprir. Entende isso, meu irmão? Amém? O pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, o esposo tem que ser esposo, a esposa tem que ser esposa. O que eu vou falar aqui não quero que soe como machista, porque nos tempos que vivemos, tudo que nós falamos no altar, inclusive porque quem mais prega são homens, soa como machista. Mas o plano, o projeto original de Deus para a família, não era mulheres se matando de trabalhar feito louca. O projeto original de Deus para a família era o seguinte, o marido provedor e a mulher adjuntora. Fala para quem está do teu lado assim, marido provedor, mulher adjuntora. O que é isso? A mulher adjuntora é aquela companheira que auxilia nas decisões, nas ações, nas atitudes, no cuidado, na educação dos filhos. Mas o plano ideal, o projeto ideal de família é que a mãe possa cuidar dos filhos. Mas hoje o bebê nasce, o que acontece? 6 meses depois a mãe já se vê obrigada, aí entra o contexto social. Por isso que eu não quero aqui ditar regra, eu não quero que ser aquele pregador que vem e fica gritando um monte de regra, mas na prática às vezes a coisa, dentro do contexto de vida da pessoa, não se enquadra, mas não é o ideal. Eu quero que vocês entendam isso. É aceitável, mas não é o ideal. O bebê nasce. 6 meses depois a mãe já tem que colocar ele numa creche, num berçário. Essa criança cresce sem referência de mãe. Ela não tem o vínculo familiar, né? Ela é acordada às 6:30 da manhã, é lançada no colo de um estranho, ela vai conviver com crianças que não têm vínculo, que não têm talvez a mesma educação que ela tem. Ela vai ter outros tipos de exemplos, já desde pequenininha. E já vai crescendo sem nenhum valor, sem nenhum princípio. Não porque a família é ruim, os pais não prestam, não. É porque os pais não conseguem ter os seus papéis desenvolvidos. Quem dera que todas as mães pudessem ser apenas mães. Isso é um privilégio, mas parece que ser apenas mãe é ruim. A nossa sociedade vende uma ideia e as nossas mulheres aceitou essa ideia. Eu não sou contra a mulher trabalhar, viu, irmãos? Ela é adjuntora. Se houver uma necessidade, que ela ajude, então. Mas quando nós construímos família, nós temos que definir prioridades. Qual é a tua prioridade? Tua família? Não dá, por exemplo, para compreender.
Eu respeito a necessidade. Mas não dá para compreender, por exemplo, uma pessoa que ela opta pela carreira e não pela família. Ela não abre mão da carreira. E ela permite que às vezes o filho cresça sem a presença da mãe ou sem aquele respaldo, aquele cuidado. O ideal, e eu vejo isso como um projeto original de Deus, é que ela pudesse ser a mãe. Aquela que senta na mesa com o filho para auxiliar, né, naquele momento de necessidade de um trabalho, que dialoga, que prepara o almoço, que prepara o café. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Amém? Eu não estou trazendo aqui uma ideologia machista, não. Estou falando que o ideal. Mas o nosso contexto social hoje é o quê? As mulheres estão tendo que trabalhar feito loucas. Quando não, a inversão de papéis. O homem não é mais provedor. A mulher se tornou provedora. E o homem não dá mais conta de sustentar a casa, porque infelizmente também hoje, uma realidade também social, às vezes muitos homens já não conseguem mais, até por uma questão cultural lá atrás, de na adolescência, na infância não terem sido incentivados a estudar, a buscar. As mulheres acabaram fazendo isso com mais empenho, com mais disciplina. Você sabe que existe esse contexto, nós enfrentamos, a nossa geração viveu esse tempo. Hoje nós cobramos mais dos nossos filhos estudo, dedicação, disciplina, mas lá atrás, não. Eu, inclusive, cresci ouvindo o seguinte: filho de crente não precisa estudar, vai para o céu. Jesus vai voltar, para que vai estudar? Filho de crente não precisa estudar. Filho de crente vai para o céu, Jesus está voltando. Eu lembro quando meu avô se converteu, meu pai conta, né? Eu lembro que meu pai contava, que eu não estava lá quando meu avô se converteu. E meu pai contava que quando meu avô se converteu, ele pôs a casa à venda. E o pastor teve que insistir muito com ele, para ele não vender, porque ele falava assim: vou vender a casa, não preciso mais de casa, eu vou morar no céu. Glória a Deus, essa expectativa, esse prazer na volta de Jesus, que lindo. Por outro lado, que absurdo, que irresponsabilidade. Peraí, enquanto nesta vida nós temos deveres e responsabilidades paternas, maternas, familiares, deveres de cidadão. Amém, pessoal?